cromo, cinza de carvão, de indústrias, acabam sendo a maior fonte de liberação do cromo no solo. Os resíduos sólidos e a escória que são produzidos durante o processo de manufatura do cromato, caso elas sejam descartadas incorretamente no solo, elas também podem ser fontes potenciais de exposição. A população em geral, ela pode ser exposta ao cromo através de inalação, né? Pode dar água contaminada, ou então consumindo alimentos ou suplementos que contenham cromo. Mas a forma de exposição não ocupacional primária é realmente através das fontes alimentares, embora o consumo da água ela também possa consumir significativamente, caso nós tenhamos níveis superiores a 25 microgramas por litro. A quantidade do cromo nos alimentos varia muito, porque ela vai depender de várias influências do meio, né? Então, a quantidade em cada alimento acaba variando, mas os alimentos em que mais se costuma encontrar o cromo são peixes, carnes e frutas. Também é possível acontecer essa exposição através da pele, pelo uso de produtos que contenham cromo, como, por exemplo, fertilizantes, madeira tratada com dicromato de cobre, ou com arseniato de cobre cromado. O couro curtido com sulfato crômico também poderia. Além disso, essas pessoas que moram próximo a locais de despejo de resíduo de cromo e de manufatura de cromo têm uma probabilidade maior dessa exposição. Em relação à exposição ocupacional do cromo, no entanto, ela acaba sendo muito mais frequente do que a exposição da população em geral. E ela ocorre principalmente na produção de cromato, na produção e na soldagem de ácido inoxidável, na cromagem, produção de ligas de ferrocromo, em locais de produção ou de uso desses pigmentos à base de cromo e na indústria de curtimento de couro. É claro, eu vou desenhar um pouco melhor essa exposição, né, mais à frente, mas, por enquanto, lembre dessa parte, que é o mais importante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a toxicocinética, né? Mas, antes de começar a explicar sobre os mecanismos em si, é importante a gente fazer algumas diferenciações acerca dos tipos do cromo e como isso vai influenciar fortemente na intoxicação. Como eu já mencionei anteriormente, existem vários tipos de cromo, mas os que possuem uma importância médica são o cromo trivalente e o hexavalente. O cromo trivalente, ele é predominantemente insolúvel, é mais estável e não corrosivo. E ele vai conferir uma menor toxicidade e tem um menor risco também de absorção através da pele intacta. Ele vai estar presente na indústria, no curtume do couro e em suplementos alimentares, como o picolinato de cromo, que eu mencionei anteriormente. A toxicidade biológica desses compostos de cromo trivalente é de 10 a 100 vezes inferior à dos hexavalentes. Enquanto isso, o cromo hexavalente, que é a forma mais tóxica, ele geralmente é solúvel, é altamente oxidante e é corrosivo através de todas as vias de exposição. Ele inclui formatos como, por exemplo, o cromato e o dicromato de sódio e potássio e o trióxido de cromo, formando ácido crômico quando ele está dissolvido em água. E ele é utilizado basicamente em processos industriais e no chapeamento. É interessante ressaltar, antes da gente seguir em frente também, que eu coloquei aqui nessa notinha. O ácido crômico é um ácido forte, e os sais de cromato são bases fortes. E com isso, vocês já devem imaginar, né? Já dá uma ideiazinha do que a gente não pode fazer após uma intoxicação pelo cromo, né? E eu vou explicar isso melhor um pouco mais para frente. Também é válido mencionar que na maioria dos processos industriais vai ter uma mistura do cromo tri e hexavalente, exceto no curtume do couro, que utiliza exclusivamente o trivalente, e no chapeamento, que utiliza exclusivamente o hexa. Agora, acerca das vias de exposição, a exposição ao cromo, né, pode ocorrer tanto através da inalação, quanto por via dérmica, ocular ou oral. A exposição por inalação é a mais comum no meio ocupacional, durante a produção de cromato, de aço inox, de soldagem, revestimento, enfim. E exatamente por isso, a OSHA, que é uma sigla para a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional, que é uma agência do Ministério de Trabalho nos Estados Unidos, ela delineou os padrões para um limite de exposição permissível, que é esse PEL, dentro do local de trabalho, calculando para um regime de trabalho de 8 horas. Para o ácido crômico e para outros compostos hexavalentes, esse limite é de 0,05 miligramas por metro cúbico. E para o cromo trivalente, é de 0,5 miligramas por metro cúbico. Em relação à exposição através da pele e dos olhos, ela é menos comum na população em geral, mas também pode ocorrer com certa frequência entre trabalhadores. Os sais de cromo, eles podem causar queimaduras cutâneas, que podem aumentar a absorção sistêmica. E a morte, ela pode ocorrer após cerca de 10% da área corporal ter sido afetada por queimaduras. Quanto à ingestão, ela é a forma de exposição que é mais comum na população em geral,
já foi observada uma toxicidade fatal depois da ingestão de cerca de 500 miligramas de cromo hexavalente. A dose letal estimada para o ácido crômico é de 1 a 2 gramas e de dicromato de potássio de 6 a 8 gramas. Os padrões para água potável para o cromo foram estabelecidos em cerca de 50 gramas por litro. Ok, então, delineadas as vias de exposição, a gente vai falar um pouco sobre absorção, distribuição, biotransformação e excreção. A absorção do cromo inalado, ela vai depender de fatores como a solubilidade, a valência e o tamanho das partículas. As partículas menores se depositam melhor nos pulmões. A partir disso, a gente tem que a absorção para a corrente sanguínea das formas hexavalentes, que são solúveis, é maior do que as trivalentes e insolúveis. Cerca de 50% a 85% das partículas de cromo hexavalente inalado são absorvidas. Em relação ao cromo ingerido, a absorção é abaixo de 10%, sendo que em relação ao cromo trivalente, em geral, cerca de 0,4% a 2,5% do composto inorgânico é absorvido. Os compostos de cromo hexavalente solúveis também são mais bem absorvidos no trato gastrointestinal do que as outras formas. O cromo hexavalente ele atravessa as membranas por transporte facilitado, enquanto o cromo trivalente atravessa por difusão. O cromo hexavalente se distribui por todos os tecidos e é capaz, inclusive, de atravessar a placenta. As maiores concentrações dele ocorrem no fígado, nos rins e no baço. O cromo hexavalente também é retido nos eritrócitos, firmemente ligado à hemoglobina e outros ligantes. As partículas inaladas de cromo, elas podem ficar retidas nos pulmões durante anos. Em relação à meia-vida, a do cromo hexavalente ingerido é de cerca de 40 horas, enquanto a do cromo trivalente é de apenas 10, o que reflete essa maior retenção tecidual do cromo hexavalente. Enquanto a excreção primária é pela urina, com pequenas quantidades também excretadas pela bile e no leite, ou então depositada em cabelos e unhas, sendo que também pode ser excretada pelas fezes, sem ser absorvida. Agora, em relação ao mecanismo de toxicidade, explicar também os mecanismos pelos quais o cromo ele vai atuar no organismo. Como eu já falei antes, o cromo trivalente está presente naturalmente no corpo humano e acredita-se que ele participe ativamente do metabolismo de carboidratos, atuando junto com a insulina para melhorar a tolerância à glicose. E, em menor grau, ele também atua no metabolismo proteico e lipídico. Então, antes da gente partir realmente para a toxicidade, é importante a gente olhar um pouquinho a atuação fisiológica do cromo. A participação dele no metabolismo de carboidrato, ela vai se relacionar mais especificamente em relação ao estímulo de captação da glicose pelas células tecido-alvo. Esse efeito, ele não é causado pelo cromo de forma isolada, como no caso da maioria dos minerais. Ele vai agir através da ligação com o oligopeptídeo de baixo peso molecular. Esse oligopeptídeo, ele é formado por glicina, cisteína, glutamato e aspartato. E ele tem um aspecto tetranuclear e ele se liga a íons de cromo. E ele recebe o nome de cromodulina. E é ela que vai facilitar, vai favorecer essa sensibilidade à insulina, estimulando a atividade da tirosina quinase no receptor insulínico da membrana plasmática. Eu não vou entrar em todos os pormenores, até para não me alongar muito, mas, resumidamente, esse mecanismo ele é usado para explicar como é que o cromo ele vai ajudar a insulina. A partir dessa função dele, auxiliando, no caso, a insulina, nós temos algumas pessoas defendendo o uso do suplemento picolinato de cromo, visando melhorar o perfil bioquímico, o perfil antropométrico, mas algumas das revisões mais recentes que eu consegui encontrar, elas falaram que não existem resultados muito confiáveis para a aplicação clínica do picolinato de cromo para redução de massa ou de gordura corporal. Agora sim, partindo para a parte mais interessante para a gente, o mecanismo de toxicidade do cromo. Aqui a gente precisa, de novo, falar um pouquinho sobre a diferença de toxicidade do cromo tri e do hexavalente. A razão primária para essa diferença de toxicidade entre os dois parece ser a diferença das absorções e distribuições. O cromo hexavalente, ele lembra um pouco o sulfato e o fosfato, e ele consegue ser levado através das membranas por transportadores de ânions. Quando ele já está dentro da célula, o cromo hexavalente ele vai sofrer uma série de passos de redução, no fim, formando o cromo trivalente. E esse é um processo que parece exercer a maioria dos efeitos tóxicos, porque ele acaba gerando espécies reativas de oxigênio, como os radicais superóxido e os radicais e as hidroxilas. E isso acaba resultando em uma alteração na atividade das enzimas envolvidas na detoxificação, porque o cromo hexavalente, ele pode ser capaz de inibir a glutationa redutase,
que atua ali como antioxidante celular, o que acaba induzindo um estresse oxidativo e reações de hipersensibilidade em muitos tipos de célula. Um dos possíveis mecanismos de genotoxicidade do cromo também defende que, quando os níveis celulares do cromo hexavalente acabam ultrapassando a capacidade de redução do citoplasma, ele migra para o núcleo, e ele pode levar ali a alterações na fidelidade de replicação da DNA polimerase, se fixando ao longo dos grupos tiós na enzima, né, e produzindo um dano oxidativo que leva a uma inibição. E isso pode alterar diretamente a síntese do DNA, já que ele pode diminuir os níveis de nucleotídeos no interior da célula, por uma alteração dos receptores da membrana, né, que vão estar envolvidos nessa captura dos nucleotídeos, o que leva a um desbalanço dos nucleotídeos e a um processo de carcinogênese. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o quadro clínico da intoxicação aguda pelo cromo, né? As intoxicações agudas, elas vão ser mais raras do que as crônicas, mas elas também podem ocorrer, principalmente entre trabalhadores industriais. E os sintomas, eles vão diferir a partir da via de exposição. Então, a gente vai lá uma via por vez. Começando o quadro clínico da intoxicação por via inalatória. A curto prazo, o paciente ele pode apresentar uma irritação do trato respiratório, calafrios, sensação de gosto metálico na boca, dores musculares, dor torácica, edema pulmonar não cardiogênico que pode surgir até 72 horas depois da exposição, pneumoconiose, reação anafilactoide e a chamada febre dos fumos metálicos, durante até 48 horas, que possui sintomas semelhantes aos de uma síndrome gripal, como febre, coriza, mialgia. Após alguns dias de exposição, pode ocorrer também rinite, hemorragia nasal e perfuração do septo nasal. A exposição pela via inalatória também pode conferir dano hepático e renal, manifestando uma hepatomegalia, aumento de enzimas, microalbuminúria e hematúria. Na intoxicação aguda pela pele, pode ocorrer dermatite de hipersensibilidade, queimaduras cutâneas profundas e queimaduras orais e esofágicas, além de úlceras perfurantes. Já houve relatos de óbitos com cerca de 10% da pele queimada, porque a partir da pele danificada, a gente pode ter uma absorção sistêmica do cromo. Quanto à via ocular, como as partículas do cromo elas são bastante irritantes aos olhos, elas podem causar uma lesão córnea grave. A ingesta do cromo, ela pode levar a sintomas como salivação, náuseas, vômito, diarreia ou constipação, astenia, queimação retroesternal, queimaduras orais, corrosão da mucosa do trato gastrointestinal, hemorragia, e devido a essa perda maciça de sangue e fluido pela gastroenterite hemorrágica aguda, pode ocorrer um choque e insuficiência renal oligúrica. Os danos renal e hepáticos geralmente surgem com cerca de 2 a 4 dias de exposição. Já foram observados também hemólise, hepatite e edema cerebral. Os cromatos são capazes de oxidar a hemoglobina, porém a metahemoglobina clinicamente significativa é relativamente rara após superdosagem aguda pela via oral. Agora, em relação à intoxicação crônica. Os efeitos da intoxicação crônica, eles podem surgir de 6 meses até anos ou décadas, né, após aquela exposição. Para explicar cada um, a gente vai de novo, via por via. A exposição crônica por inalação ao cromo hexavalente, ela pode levar a um quadro clínico que ele é marcado por astenia, sintomas de sensibilização pulmonar, como tosse e sibilância, asma, úlcera e perfuração do septo nasal, que é precedida por uma palidez da mucosa, né, por epistaxe e rinorreia. Ele também pode ocorrer bradicardia, desordem de repolarização e hipotensão arterial. E algo extremamente marcante aqui na intoxicação pelo cromo hexavalente é o surgimento de câncer, especialmente nesse caso da intoxicação por essa via, o câncer nasal e pulmonar. O cromo trivalente, ele não é carcinogênico, mas o cromo hexavalente é comprovadamente carcinogênico, e os trabalhadores expostos a ele apresentam riscos aumentados de desenvolver câncer. A exposição média ao cromo hexavalente para desenvolver neoplasia é de cerca de 15 anos. Estima-se que a exposição crônica ao cromo pela via cutânea seja responsável por cerca de 8% de todos os casos de dermatite de contato. A exposição, tanto na forma tri quanto hexa, pode ocasionar dermatites e formação de úlceras cutâneas, principalmente nas mãos e nos antebraços, que são as áreas que normalmente manipulam, né, essas substâncias. Essas úlceras, elas não são relacionadas à sensibilização, parecendo, né, de acordo com os estudos que existem, serem consequência direta da ação dos íons cromato.
Na ingestão crônica, os sintomas mais comuns vão ser alterações da secreção gástrica e da motilidade do trato gastrointestinal, gastrite, úlceras na mucosa gástrica e intestinal, disfunção hepática e dano renal. Por vezes, pode ocorrer também alteração de memória, de atenção e pensamentos abstratos. O câncer também pode ocorrer, principalmente neoplasias gástricas e de garganta, já tendo sido relatados casos de exposição ambiental ao cromo hexavalente na água, que acabaram levando ao desenvolvimento de câncer de estômago. Enfim, né, terminados esses possíveis sintomas de intoxicação, a gente vai debater um pouquinho sobre o diagnóstico das intoxicações. Aqui, obviamente, a clínica vai ser soberana. O diagnóstico, geralmente, ele vai ser feito a partir da apresentação clínica do paciente, junto com a história clínica de exposição ao cromo. É importante aqui que a gente considere fatores como o trabalho do paciente, o local de residência, caso ele more próximo de um local que possa haver descarte de resíduos de cromo, né? Além de histórico de ingesta ou de contato com produtos com cromo. Em relação à detecção dos níveis específicos do cromo através do exame, nós temos que os níveis sanguíneos do cromo, eles não são úteis na emergência. A detecção na urina, ela pode ajudar a confirmar a exposição, porque os níveis anormais, os níveis normais, eles costumam ser inferiores a 1 grama por litro. E, geralmente, eles estão elevados após uma intoxicação por esse metal. Outras análises laboratoriais que podem ser úteis vão incluir o hemograma, hemoglobina, aptoglobina plasmática livre, caso suspeite de hemólise, né? Eletrólitos de glicose, ureia, creatinina, AST-LT, exames de urina para hemoglobina, né? A gasometria arterial, coximetria ou oximetria de pulso, metahemoglobina e radiografia torácica. E quanto ao tratamento? Primeiro, a gente precisa estabelecer as medidas de controle de exposição, até mesmo para a gente poder estabelecer um controle de danos. É extremamente importante a gente descobrir e eliminar essa fonte de exposição. Caso a pessoa tenha sofrido intoxicação por cromo e não tenha histórico de exposição ocupacional, a gente precisa conferir as condições de moradia, o local dessa residência, atentar para possíveis contaminações da água ou de alimentos, né? Além do uso de produtos que contenham cromo e que possam vir a desencadear, por exemplo, as dermatites. Caso o paciente ele tenha risco de ter sido exposto no trabalho, a gente precisa conferir questões como higiene, a ventilação daquele ambiente, o uso do EPI adequado. E ressaltando aqui novamente aquilo que eu já tinha mencionado, né? Essas empresas elas têm a obrigatoriedade de manter os padrões dos critérios da OSHA, né? Com os limites de cromo hexavalente até de 0,05 miligramas por metro cúbico e o de trivalente de 0,5 miligramas por metro cúbico. Em relação às medidas de descontaminação, elas devem ser feitas imediatamente após a exposição e vão se referir, obviamente, a casos agudos, né? Caso a exposição ela tenha sido por inalação, deve-se remover a vítima do local de exposição e, se possível, oferecer um oxigênio suplementar. No caso da exposição ocular, deve-se lavar aquele local com água morna ou, preferencialmente, né, soro fisiológico em quantidade abundante. Caso a dor e a irritação elas persistam, a gente precisa recomendar que esse paciente procure o oftalmologista para realizar o exame de fluoresceína para descartar danos na córnea. Caso essa exposição se dê através da pele, a gente precisa remover rapidamente as roupas contaminadas, lavar aquela pele abundantemente com água e sabão. Nesse momento, o uso de algumas pomadas que contêm quelante DTA 10% foram consideradas úteis para ajudar a remover esses resíduos do cromo. Também tem a possibilidade de usar ácido ascórbico a 10% tópico para tentar converter o cromo hexavalente em trivalente, já que ele é menos tóxico. No caso da ingestão, as recomendações são para não induzir o vômito, uma vez que esses compostos têm propriedades cáusticas. Na ingesta de pequenas quantidades, a gente pode oferecer um pouquinho de leite ou então de água para fazer a diluição. E no caso de ingestões maciças recentes, algumas literaturas recomendam realizar a lavagem gástrica, apesar do composto ser cáustico, mas isso é um pouco controverso. Ainda em relação à intoxicação aguda, né, agora no atendimento da emergência em si, nós podemos dividir segundo a via de contato. Para os pacientes que se intoxicaram por via inalatória, é importante a gente oferecer oxigênio suplementar, administrar os sintomáticos conforme o quadro desse paciente. Algo importante de se ressaltar aqui também é que a gente precisa manter a vítima em observação por no mínimo 3 dias, porque já foram registrados casos de aparecimento de edema pulmonar não cardiogênico até 72 horas depois da inalação de soluções concentradas de ácido crômico.
Em relação à ingestão, o que vai estar mais conceituado é diluição com demulcente, como leite e água. Aqui a gente também precisa fazer, né, sintomático suporte, conforme o quadro do paciente. Pode considerar a endoscopia precoce para fazer avaliação de lesão esofágica ou gástrica. O uso do carvão ativado, aparentemente, não surte resultados. E, inclusive, pode atrapalhar na visualização da endoscopia. Algumas literaturas, elas defendem, como eu já tinha até mencionado, né, que no caso de uma ingestão recente e maciça, pode-se realizar a lavagem gástrica. É importante também fazer a reposição de fluidos, né, tratar a hemoglobinúria da hemólise com diurese alcalina, e tratar a metamoglobinemia, caso ela ocorra. Não existem antídotos específicos, mas já se sabe que a terapia de quelação com a antileucita britânica, né, que é o BAL, não é eficaz. Já se sugeriu o uso de ácido ascórbico depois da ingestão de compostos hexavalentes para tentar auxiliar a conversão em trivalentes, mas não existem estudos definitivos. Só que assim, como o tratamento é benigno, né, ele pode ser útil, pode ser feito e é útil. Em estudos animais, a dose efetiva para esses casos foi de 2 a 4 gramas de ácido ascórbico por grama de composto hexavalente do cromo ingerido. O uso de acetilcisteína também tem sido feito em estudos em animais e foi constatado em um caso humano de intoxicação por dicromato que teve uma evolução favorável. E agora, para a gente finalizar, né, o que tem para falar sobre intoxicação crônica é que realmente não tem tratamento específico. A gente precisa analisar caso a caso o uso dos sintomáticos. O mais importante aqui é a gente tirar o paciente de contato com a fonte de contaminação e evitar que aquele quadro progrida ainda mais. Tem uma questão referente às úlceras cutâneas, né, que eu consegui encontrar, que elas parecem responder bem a tratamento com quelante de EDTA 10% tópico. Mas para os outros casos ainda não temos tratamento estabelecido. Agora eu vou continuar, né, falando um pouco mais para vocês sobre intoxicação por mercúrio, né, que é um metal cuja intoxicação vai ter uma relevância muito grande, principalmente aqui na nossa região. Em relação à classificação, ele vai ser um metal de transição também, que é encontrado na natureza e é extraído principalmente como sulfeto de mercúrio do minério cinábrio. Ele é convertido em 3 formas primárias, cada uma com uma toxicologia distinta. Nós temos o mercúrio elementar, ou metálico, né, os sais de mercúrio inorgânicos, como, por exemplo, o cloreto de mercúrio, e nós temos o mercúrio orgânico, né, como o exemplo do metilmercúrio. O mercúrio, ele é um metal pesado, com uma coloração prateada, e é o único metal líquido em temperatura ambiente, sendo também altamente volável, né, eliminando vapores, podendo, inclusive, permanecer na atmosfera por até cerca de 1 ano. E ele vai ter diversos usos, inclusive já teve usos até na indústria farmacêutica, né, os primeiros metiolates, eles continham mercúrio, né, timerosal, mas esses foram retirados de linha e hoje em dia eles não contêm mais essa substância. O mercúrio, ele vai ter diversos usos, né, na sua forma inorgânica, ele vai ser principalmente encontrado em baterias, em desinfetantes, em pigmentos, alguns remédios tradicionais, né, e nos cosméticos. O mercúrio metálico ou elementar, ele vai ocorrer naturalmente no ambiente, ele é usado para a produção de amálgamas dentárias, embora isso aí esteja em desuso também, né, devido à toxicidade do mercúrio, mas também naqueles termômetros antigos, né, que alguns de vocês talvez tenham visto quando criança, e nas lâmpadas elétricas. Um outro uso que a gente também precisa destacar é na produção artesanal do ouro nos garimpos, e essa utilização ela pode vir a ter vários impactos ambientais e na saúde. A maior utilização do mercúrio, aqui no Brasil, ela vai ocorrer no Mato Grosso e aqui no Pará. Mas também existem atividades garimpeiras que estão distribuídas pelo Amapá, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Bahia, e é estimado que existam entre 80 mil a 800 mil garimpeiros que atuam de forma legal ou ilegal nessas regiões. Com as utilizações que eu citei, vocês já devem imaginar como é que ocorrem algumas das potenciais exposições, né? Devido aos diferentes usos, a gente pode receber desde casos referentes à população em geral, como, por exemplo, acidentes com algum termômetro antigo que a pessoa tinha em casa e quebrou, ou pessoas que tenham essas amálgamas dentárias mais antigas, né? Mas também podemos ter acidentes mais graves, como o despejo indevido, né, inadequado do mercúrio no meio ambiente, que pode levar a uma bioacumulação nesses peixes carnívoros, e contamina as pessoas que se alimentam deles.
No meio ocupacional, a gente pode ter também acidentes, como, por exemplo, as pessoas que trabalham no garimpo, né, e que estão expostas, por exemplo, aos vapores do mercúrio, ou que trabalham na fabricação de produtos que, durante o processo, acabam sendo expostas a esse mercúrio. Em relação à toxicinética, o que a gente precisa saber? Antes de mais nada, vocês lembram que eu citei que o mercúrio ele vai ter várias formas? As potenciais exposições que podem ocorrer, bem como a gravidade dessas intoxicações por esse metal, elas também vão depender do tipo e por qual via essa pessoa foi exposta. Nós temos 3 formas: o mercúrio metálico, o inorgânico e o orgânico. O metálico, ele pode se apresentar numa forma líquida, que vai ter uma absorção relativamente pequena, tanto pela pele quanto pelo trato gastrointestinal, ou na forma de vapor, na qual ele vai ser bastante tóxico ao sistema nervoso central e ele pode causar irritação das vias aéreas. O mercúrio inorgânico, ele vai estar em alguns produtos, né? E pode ser corrosivo para a pele, para os olhos, para o trato gastrointestinal e para os rins, além de poder gerar dermatites. Já o mercúrio orgânico, ele também pode gerar dermatites, né, no contato, mas a principal forma de se entrar em contato com ele é pela via oral, ao ingerir peixes ou mariscos contaminados. Ele é extremamente tóxico ao sistema nervoso central e pode, inclusive, causar anomalias ao feto, caso mulheres gestantes tenham contato com esse metal. Em relação à dose tóxica, ela também vai variar conforme a substância e via. Quando a gente fala sobre intoxicação pela via inalatória, a principal é pelo vapor do mercúrio metálico. A dose letal humana é de 10 miligramas por metro cúbico, mas a gente já tem existência do risco de pneumonite química a partir de 1 miligrama por metro cúbico. O limite ocupacional dessa substância é de 0,025 miligramas por metro cúbico em uma jornada de trabalho de 8 horas. Quando a gente vai falar sobre as intoxicações cutâneas, a gente vai ter poucos casos letais com a utilização de antissépticos, mas com o dimetilmercúrio, que tem uma absorção cutânea extremamente alta, já tiveram casos de, em acidente de laboratório, algumas gotas na pele causarem uma encefalopatia letal. Já na intoxicação gástrica, quando nós pensamos no mercúrio metálico, né, como o do termômetro, por exemplo, em pequenas quantidades, ele não é considerado tóxico, porque ele tem uma absorção pequena pelo trato gastrointestinal. Já para o mercúrio inorgânico, a dose letal vai variar entre 1 a 4 gramas. Para o metilmercúrio, que é o mercúrio orgânico, a dose letal é de 10 a 60 miligramas por quilo. Mas a partir dos 10 microgramas por quilo diariamente, né, uma exposição crônica, a gente já tem a presença de efeitos adversos. Então, como eu disse, o padrão e a gravidade da exposição vai depender da forma do mercúrio e da via da exposição. Mas uma exposição crônica a qualquer forma do mercúrio já pode levar a uma toxicidade. Cerca de 80% do vapor do mercúrio metálico, ele é absorvido pelos pulmões através da inalação e sofre distribuição, né, para o sistema nervoso central. Na sua forma líquida, ele é bem pouco absorvido pelo trato gastrointestinal, considerado, inclusive, não tóxico. Quando nós falamos do mercúrio orgânico, ele tem uma melhor absorção do que o inorgânico, e ele se distribui de uma forma homogênea em vários tecidos. Esses compostos orgânicos do mercúrio, eles atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e a placenta, causam efeitos neurológicos e têm o potencial de causar anomalias no feto. Em relação à excreção, todos eles são excretados predominantemente pela via fecal, sendo que o mercúrio metálico, ele também é excretado pela via renal. A meia-vida do mercúrio metálico e a do mercúrio inorgânico é de 30 a 60 dias, enquanto a do mercúrio orgânico é de 70 dias, mas também pode haver uma retenção nos tecidos e órgãos. Vou falar bem brevezinho aqui sobre o mecanismo de ação, ok? O que é importante a gente levantar aqui é que o mercúrio, quando ele entra no organismo, ele é oxidado, e ele vai formar o íon de mercúrio, o sulfidrila e selenol, que fazem parte de proteínas estruturais, receptores, enzimas, do DNA e do RNA. E isso leva a uma inativação dessas estruturas. As consequências disso vão incluir a interrupção dos canais iônicos, com uma ruptura do potencial da membrana celular e a liberação de neurotransmissores. O dano mitocondrial e o celular também pode ocorrer devido à geração de espécies reativas de oxigênio. Agora, eu vou partir
para os sinais e sintomas que nós podemos ter em cada tipo de intoxicação, começando pela intoxicação aguda, e, de novo, nós vamos uma via de cada vez, tá? Na exposição pela via inalatória, a gente pode ter, quando ela é pelos vapores de mercúrio metálico, podemos ver, né, um quadro de tosse, falta de ar, hipoxemia moderada, dor torácica inespecífica, bronquite erosiva, bronquiolite, edema pulmonar não cardiogênico. Em alguns casos, mialgia, febre, náuseas e vômitos, além de gosto metálico, eritema gengival, dor na orofaringe, hipersalivação, gengivostomatite aguda. Já no mercúrio inorgânico, o quadro clínico é principalmente de tosse e de falta de ar, sendo que após algumas horas podem surgir sintomas semelhantes à gripe, né? Além de uma irritação pulmonar, podendo vir a evoluir para uma pneumonite química e para síndrome do desconforto respiratório agudo. Enquanto isso, na exposição ao orgânico, né, o quadro ele vai ser principalmente irritativo, uma irritação de mucosas. Na via cutânea, a exposição ao mercúrio metálico, ela pode gerar eritema, prurido, hiperidrose e eczema discoide. Essa foto aqui ao lado, inclusive, foi de uma exposição acidental a mercúrio metálico líquido, após esse rapaz, né, ele colocar no bolso, escorrer, ele não perceber e passar algumas horas em contato com a substância. O mercúrio inorgânico, ele pode causar também dermatite, eczema, urticária, uma alteração da coloração da pele na região exposta, né, pode se tornar com uma coloração negro-acinzentada, e caso em grandes quantidades, pode ter uma toxicidade sistêmica. E no mercúrio orgânico, ele é irritativo em altas concentrações, ele também pode gerar uma toxicidade sistêmica, e já tivemos, se não me engano, foram 2 óbitos num acidente de laboratório com exposição a dimetilmercúrio e a fenilmercúrio. Nos olhos, o vapor do mercúrio em altas concentrações, ele pode levar a quadros de conjuntivite e de irritação ocular. Pode ocorrer também visão embaçada, fotofobia, redução do campo visual, da cor e profundidade visual. E os sintomas irritativos, eles podem ser vistos nessa intoxicação, né, por mercúrio orgânico. Na intoxicação pela via oral, o mercúrio metálico ele é considerado não tóxico, em pequenas quantidades. Caso haja uma ingestão de uma grande quantidade, a gente pode ver, né, náuseas, vômitos ou dores abdominais. E aqui é muito importante a gente atentar ao risco de aspiração após vômitos ou a lavagem gástrica, porque isso pode levar a um quadro de intoxicação inalatória, cujos sintomas são mais graves. Em relação ao mercúrio inorgânico, na forma de cloreto de mercúrio, né, ele pode levar a um quadro de dor abdominal, gastroenterite hemorrágica, necrose intestinal, derrame e óbito. Também pode se observar insuficiência renal após poucos dias de exposição. Na intoxicação aguda por mercúrio orgânico, nós temos essa ocorrência após ingestão de quantidades expressivas, né, e isso pode causar distúrbios no trato gastrointestinal, incluindo irritações severas e toxicidade sistêmica. Mas a maioria dos casos de ingestão do mercúrio orgânico, elas acabam tendo uma evolução crônica. E já aproveitando disso, né, vou puxar para falar para vocês um pouquinho sobre as intoxicações crônicas. E agora eu quero seguir um ritmo um pouquinho diferente. Então, ao invés de a gente ir por via, a gente vai pelo tipo de mercúrio. Começando aqui pelo mercúrio inorgânico. Os principais sintomas da exposição crônica a ele vão ser neurológicos. Temos tremores, labilidade emocional, insônia, perda de memória, alterações neuromusculares, cefaleia, polineuropatias e déficits cognitivos e motores, principalmente quando crianças são expostas, né? Já na exposição crônica por vapores de mercúrio metálico, nós vamos ter a presença de uma tríade clássica de sintomas: tremor, distúrbios neuropsiquiátricos e gengivostomatite. Nos estágios iniciais, nós vamos ter um leve tremor dos dedos, porém pode ocorrer o envolvimento da face, né, e a progressão para a coreoatetose, que são movimentos coreiformes dos membros. As manifestações psiquiátricas podem incluir fadiga, insônia, anorexia e perda de memória. Também pode ser observada forte alteração de humor, como, por exemplo, timidez, retirada e depressão, que podem ser combinadas a uma irritabilidade explosiva e a um rubor frequente. Também podem surgir
linhas azul arroxeadas ao longo das margens das gengivas e disartria. A acrodemia também é uma reação que ela é idiosincrática e é rara, a exposição crônica ao mercúrio, mas ela pode ocorrer principalmente em crianças. E ela vai ter essas características de dor nas extremidades, que vai ser acompanhada por uma coloração rosada e descamação, né, que às vezes é chamada de doença rosa. Além disso, pode ter hipertensão, uma sudorese intensa, anorexia, insônia, irritabilidade ou apatia e exantema miliar. Agora, finalmente, na intoxicação por mercúrio orgânico, nós vamos falar de algo que é muito importante, principalmente para nós, né, que vivemos aqui no Pará. Nós podemos ter, claro, a intoxicação pela via respiratória, que também leva a uma intoxicação sistêmica, podemos ter por via ocular, que vai causar mudanças na transparência e na calcificação corneana, mas a intoxicação mais frequente que nós vemos na população em geral, e que eu imagino que a maioria de vocês já deve ter ouvido sobre pelo menos uma vez, é a intoxicação pela via oral, através de alimentos contaminados. Nós temos um quadro que é muito vasto, e é predominantemente de sintomas neurológicos. Nós podemos ter tremores finos, sonolência, tontura, ataxia cerebelar, disartria, hiperreflexia, fraqueza muscular, perda de memória, dor de cabeça, irritabilidade, confusão, várias alterações de personalidade, insônia, deficiência auditiva, visão turva, diplopia, atrofia óptica, dor, parestesia nos membros, né? Náuseas, vômitos, diarreia, gengivite, cialorreia, pode-se ter artralgia, né? Aumento de sudorese, anorexia, disfunção tubular renal, aumento da incidência de câncer. E, assim, parece que a gente falou, assim, o CID-10 inteiro, mas realmente é um quadro que é muito vasto. E também uma questão muito importante, caso uma gestante, ou então uma pessoa que esteja amamentando, ela venha a ingerir, a ter contato com mercúrio orgânico, ela pode passar também para o bebê. E esse bebê ele pode ter diversas anomalias, né, vindo a desenvolver sintomas neurológicos na primeira infância, como, por exemplo, atraso cognitivo, dificuldade de atenção, atraso de desenvolvimento motor e atraso de linguagem. E quadros como esse, né, pela intoxicação crônica por mercúrio, eles não são de agora. Não sei se algum de vocês já ouviu falar na doença de Minamata, né, mas ela é bastante conhecida. Minamata é uma cidade no Japão que, por volta de 1932, ela começou a observar, primeiramente em animais, como gatos, principalmente, né? E em seguida, nos seus habitantes, alguns sintomas como convulsões muito fortes, tremores, surtos de psicose, né? Eles chamavam perda de consciência e vários outros sintomas. Essas vítimas, elas tinham consumido peixes que foram pescados ali na baía da cidade, onde tinha uma empresa de produção de PVC que usava mercúrio na fabricação e descartava os resíduos do processo. Só foi descoberto em 1956 a origem dessa doença, e cerca de 5.000 pessoas acabaram sendo atingidas. Várias vítimas ficaram com sequelas gravíssimas, né? E se estima que o número de mortos tenha passado de 900 pessoas. E, obviamente, ficou conhecido como um dos maiores desastres ambientais do planeta. Mas esse desastre, obviamente, não foi algo que ocorreu só ali no Japão, né? E apesar de já termos tido, em 2013, uma convenção, a Convenção de Minamata, né, sobre o mercúrio, não ficou no passado. É uma coisa que ocorre até hoje. E aqui no nosso estado, inclusive, mas também em outros da Amazônia, né, o Amapá, por exemplo, as intoxicações por mercúrio ainda são muito comuns e afetam principalmente as nossas populações tradicionais, que acabam por consumir peixes dessas águas que foram contaminadas por mercúrio de garimpo ilegal, né? Essas fotos aqui que eu trouxe para vocês são de um povo que é residente aqui no nosso estado, às beiras do rio Tapajós, né, que são os Mundurucus. Houve um estudo da Fiocruz, que foi publicado em dezembro de 2021, que constatou que todos os indígenas de 3 aldeias da terra indígena Sauré-Muibu tinham mercúrio no organismo, 100% deles. E desses, 60% apresentavam níveis desse metal tóxico no organismo acima do limite tolerado pelo OMS. O uso desse metal na separação do ouro de garimpeiros ali naquela região, né, como, por exemplo, aqui vocês podem ver aqui na figura 12, esse cripurizão, que é um dos garimpos que ocorre ali, é um dos principais responsáveis por esse resultado. Agora, falando um pouquinho de diagnóstico, né, em relação ao diagnóstico, ele é primeiramente feito a partir da apresentação clínica do paciente, junto com a história clínica de uma exposição ao mercúrio.
A gente considera fatores como o trabalho do paciente, o local da residência, o histórico da ingesta de, por exemplo, peixes carnívoros ou mariscos com frequência, né, o uso de produtos que contenham mercúrio. Aqui, no mercúrio, nós vamos ter a questão dos exames laboratoriais específicos, né, para detectar nível de mercúrio. As dosagens urinárias do mercúrio, nas exposições ao mercúrio alimentar e de sais inorgânicos, vão ter um maior valor na confirmação da exposição e no controle da terapêutica de quelante, que eu vou falar mais à frente, quando ela é indicada, né? Já o mercúrio orgânico, ele é eliminado pelas fezes. Então, a determinação pelo sangue é um indicador muito melhor nesse caso, né? E a gente considera que níveis acima de 5 microgramas por decilitro já são uma exposição significativa. Outros exames que precisam ser solicitados também, né, são eletrólitos, glicose, função renal e hepática, gasometria, o raio-x de tórax e fazer as análises de urina. E agora, finalmente, galera, para acabar, bora dar só uma pincelada aqui no tratamento, tá? Aqui também a gente precisa estabelecer um controle de exposição. Tudo aquilo que eu falei sobre o cromo é válido, né? A gente precisa descobrir e eliminar a fonte de contaminação, precisa atentar a questão do local onde essa pessoa mora, o que ela está consumindo, né? Ou então se ela trabalha em algum local e está tendo IPIs inadequados, enfim. Também lembrando, né, caso haja suspeita de intoxicação por mercúrio, é necessário fazer uma notificação à vigilância, preencher aqui a ficha de investigação de intoxicação exógena, marcando o CID, né, de T56.1, que é a intoxicação por mercúrio. As medidas de descontaminação também para as intoxicações agudas vão ser semelhantes no caso da inalação, a gente também remove a vítima do local, oferece oxigênio suplementar se puder, encaminha para emergência. Caso a exposição seja ocular, né, a gente lava com água morna ou soro fisiológico, encaminha para o oftalmologista. Exposição pela pele, remove as roupas ou que estejam contaminadas, lava aquela pele com uma quantidade abundante de água e sabão. A diferença principal vai ser aqui na ingestão. Na ingestão, a gente também vai ter questões referentes ao tipo. Numa ingestão pequena, por mercúrio metálico, a gente pode dispensar a lavagem gástrica, até, porque, como eu falei, ele é muito pouco tóxico. Só em caso de ingestões maiores, a gente pode analisar, né? O caso, se estiver muito sintomático, pode ser avaliado. No caso, o mercúrio inorgânico, ele vai ter algumas características cáusticas, e nesse caso, pode estar contraindicado a descontaminação gástrica. Mas já no orgânico, em caso de quantidades exorbitantes ingeridas, né, pode sim ser feita essa descontaminação gástrica. Em relação ao manejo desses pacientes, o primeiro é sempre sintomáticos mais suporte, tá? A gente avalia a clínica desse paciente. É importante na suspeita já recolher sangue e urina para a gente fazer a dosagem do mercúrio e avaliar a necessidade do quelante. E depois para a gente poder acompanhar esse tratamento, né? Aqui, no mercúrio, a gente vai ter alguns antídotos que vão ser aplicados a pacientes sintomáticos, seja pós exposição aguda ou crônica, que se encaixem, né, que possam ser candidatos a essa terapia com quelante. Nós temos essas três principais opções de quelante, né, que é a antilevisita britânica, a Ambal, que pode ser feita de por via intramuscular, né, de 2,5 a 5 miligramas por quilo, inicialmente, nos primeiros 2 dias, de 4 em 4 horas, depois a gente reduz a dose para 2,5 miligramas por quilo a cada 6 horas, por mais 2 dias, e depois, do dia 5 ao dia 10, a gente faz a mesma dosagem de 12 em 12 horas. Outra opção seria a DMSA sucímero, que se faz por via oral, 10 miligramas por quilo, 3 vezes ao dia durante 5 dias, e depois desses 5 dias, mais 2 vezes ao dia por 14 dias. E um terceiro quelante seria o DMPS, que é feito, tem 2 opções, né? Pode ser feito 30 miligramas por quilo dia IV, por 5 dias, ou por via oral, 77 miligramas por quilo dia, também durante 5 dias. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Essas foram as minhas referências. E se ainda tiver tempo, a gente abre para as perguntas. Sim, claro que sim, temos tempo. Você falou muito bem, Raíssa, muito obrigada. Eu anotei várias questões aqui para a gente considerar, mas antes disso, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta na aula da Raíssa, que está maravilhosa. Foi maravilhosa e está sendo. Alguém gostaria de se manifestar?
Pode abrir o microfone, gente. Podem mandar pelo chat também, estou aqui olhando. Isso, também estou olhando aqui. Emily está levantando a mão. Opa. Doutor Caio não tem perguntas. Todo mundo parabenizando, mas a Emily levantou a mão. Diz, Emily. Pode digitar ou falar, Emily, fica à É, vontade. Estão me ouvindo? pouquinho, mas sim, mas pode falar. Ah, tá. Uma pergunta meio besta, mas o EDTA que falaste lá no Sim, tratamento de qualificação crônica, é o mesmo EDTA que a gente usa para coleta do vídeo? eu não consegui entender muito bem o final. É sobre o cromo ou sobre o mercúrio, Emily? Sobre o Pelo cromo. que eu entendi ela falando sobre a questão do EDTA, né? Aqui, acho que é esse Eu daqui. não. Eu só entendi esse pedaço. Se é o mesmo utilizado na coleta sanguínea. Olha, eu sinceramente eu não sei te dizer, porque eu também nunca participei, né, dessa parte de coleta sanguínea. Eu sei só dessa utilização dele como um quelante, nesse caso, tá? Mas eu posso. A gente pode pesquisar isso, né, Raíssa? Uhum, sim, com Porque certeza. tem o EDTA aqui, mas realmente não sabemos. Uhum. Temos que ver. Tem um asteriscozinho aí, a gente precisa dar uma Ah, não, checada. esse asterístico aqui, na verdade, ele tá por quê? A utilização do EDTA, ela não está pré-estabelecida por uma, como posso dizer, não é uma norma, entende? Tipo, Ah, não tá, tem não é tantos protocolar. estudos, isso, Aham. não é protocolado. Só que Ah, existem alguns estudos, alguns casos, em que ela foi utilizada não como um tratamento, mas como uma medida de descontaminação, né? Aí por isso esse asterístico aí, para levantar só tá. isso, que já não está estabelecido. Perfeito, perfeito. Ok. Bom, então vou fazer minhas considerações aqui, tá, Raíssa? Vamos lá. Enquanto o pessoal se anima. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao mercúrio, e é uma questão que eu divido com todo mundo. Veja bem, a gente está tendo, você falou bastante do mercúrio, eu tenho coisas Uhum, do cromo aqui, mas vamos começar pelo mercúrio. Você falou agora e mostrou, inclusive, a questão da contaminação aí, ó, na bacia do Tapajós. uhum, E a gente sabe que lá está tendo agora muita questão da síndrome de RAF, né? E aí a gente fica pensando, será que tem alguma coisa relacionada com essa questão? Né? Tem alguma ligação do mercúrio com isso? Porque uhum, ainda não se estabeleceu exatamente qual a origem e especificamente daquela região está apresentando uma grande quantidade de pacientes com essa uhum, síndrome, entendeu? uhum. Eu Olha, não sei se alguém também aqui do grupo poderia ou tem alguma informação sobre isso. assim, é, quando eu estava lendo um pouquinho mais sobre, né, infelizmente a gente não tem tantas informações ainda, não tem tantos estudos sobre, mas quando a gente fala sobre intoxicação por mercúrio, ela se dissemina por vários tecidos, né? E a gente tem visto, pelo menos algumas das pesquisas que eu tava lendo sobre, tá falando sobre o aumento. A gente tem a questão da síndrome de RAF, né? Mas diversas outras patologias tiveram crescimento ali naquela região. Está tendo uma incidência uma prevalência, né? Muito grande de diversas doenças, cânceres, né? Algumas crianças também estão apresentando alguns atrasos cognitivos, enfim. Então, eu não posso lhe afirmar que necessariamente tem, né, essa conexão, mas realmente a quantidade de mercúrio ali naquela região está afetando muito aquela população e já tem diversas patologias que estão aumentando ali, né, devido a essa exposição. Sim, sim. Doutor Caio está até contribuindo que tem sido identificado necrose tubular aguda, né, Sim, por conta tem. dessa circunstância. Então, assim, é importante que as autoridades elas façam, né, essa ligação, porque realmente é muito importante, né, a Uhum, gente ter essa questão da origem, como você disse. No Japão demorou muito tempo para que se fizesse, né, essa ligação, essa conexão do nexo causal. Então, uhum, seria importante essa avaliação. Esse eu deixo um pensamento para todos nós, né?
E em relação também à questão do mercúrio, mercúrio já é uma substância sabidamente proibida. Não existe liberação da venda, né, da compra, mas por incrível que pareça, existe muito ainda o acesso, principalmente da área de garimpo, né? Então a gente precisa estar sempre que possível dentro do nosso trabalho, dentro da nossa atividade lá no Ciatox, lembrar que é uma substância proibida, né? Que é uma substância que tem uma venda controlada e que essas pessoas estão permitindo que outras pessoas adoeçam quando, né, fazem esse tipo de comércio. Então é muito importante que a gente observe isso e faça, né, essa conscientização dentro do nosso trabalho. Uhum. Além disso, eu queria falar para vocês que a Abracite, junto com o Ministério da Saúde, em breve estarão colocando um módulo dentro do nosso Ciatox, que é um módulo SINAM, né, que é um sistema de notificação compulsória, né, das doenças. Uma delas é a intoxicação por mercúrio. Então, em breve, possivelmente, dentro do nosso módulo Ciatox, quando a gente receber uma ligação e por acaso tiver relação com essa questão do mercúrio, a gente vai fazer imediatamente a notificação via Datatox. O que é importante, porque aí esse nexo causal pode ser mais brevemente investigado. Tá? Isso é uma informação sobre a questão do mercúrio dentro do nosso sistema de trabalho. Ok? Uhum. Sim. Sim, pode falar, Raíssa. Não, ia mencionar aqui que é interessante que eu também não sei, né, o quanto a galera aí já viu, já pesquisou sobre, mas realmente a gente está tendo uma tentativa bem enfática, né, de retirar o mercúrio dessa circulação, mas é um desafio, né? A comercialização, a venda de, por exemplo, de termômetro, ou então aqueles manômetros, né, que usavam mercúrio, ela já está proibida há o quê? Uns 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos pela Anvisa, né? Sim. Mas na internet, se você procurar, você ainda consegue comprar. Sim, existem né? estoques. Exato. Isso, exatamente. Exatamente. Então é bem complicado, É um mas estamos comércio lutando. paralelo difícil, né? Das pessoas se eximirem, né? Totalmente. O doutor Caio está botando várias observações no chat, mas assim, dando opinião sobre o que ele leu, sobre quais os conhecimentos que ele tem, né? E ele, de acordo com ele, não parece ser intoxicação por metais. Não sabemos ainda, né? Uhum. Bom, mas de qualquer maneira já existem trabalhos onde existe mercúrio presente já fizeram trabalhos sobre isso nas populações originárias, né? Principalmente de áreas próximas a garimpo. Então a gente também tem esse tipo de intoxicação, né? E agora, assim, saltando para o cromo, né? Quando você colocou, isso é uma dúvida minha, tá, Raíssa? Pode Quando falar. você colocou que tem a contaminação por ingestão, aí eu queria saber, é por que você leu alguma coisa, é por água contaminada ou por uma ingestão proposital lá do cromo? Isso. Então, Sim. porque eu fiquei com um pouquinho de dúvida quando você falou, e aí não sei se no material eu não percebi aqui na passada Nossa. da descrição. Olha, assim, a maioria dos casos que nós temos é por água, tá? É água contaminada. Água contaminada. Isso, água contaminada com aqueles rejeitos, né, principalmente de cromo, utilizado por questões, enfim, ações antropogênicas. Teve caso, inclusive, aqui no Brasil, eu não lembro agora se foi em Minas Gerais, mas que nós tivemos a contaminação, né, do lençol ali, né, que fornecia água, que fornecia água para todo um bairro. E a gente teve uma contaminação acho que foi em 2015 isso. Toda a população ali dos bairros do entorno que consumiu aquela água acabou desenvolvendo sintomas Sim, de a questão do intoxicação. curtume, não foi ali, Isso, Coraci? exato. Isso, lembro Pois disso, é, exato. geralmente, a maioria dos casos é por água. Pode ocorrer também de alimentos contaminados, mas isso já é bem mais difícil. Geralmente é água. Geralmente Porque a gente água, tem, perfeito. a gente tem até padrões,
né, a água ela tem que estar ali até, acho que é 1 mol por litro de cromo, que pode ter essa presença, né? Acima disso já é considerado perigoso, né? Arriscado para a saúde. Sim, sim. É, perfeito. E aí, outra contribuição que aí é importante todos nós também ficarmos atentos, em relação ao cromo, a indicação assim, custo-benefício para o paciente da EDA, né, no caso da endoscopia, quando intoxicação via oral por cromo. Então, Sim. é importante a gente observar essa questão. E o que mais? Na verdade, só isso, então. Só isso. Eu achei a aula, como sempre, fantástica, viu, Raíssa? A didática é excelente. Ontem a aula do Renildo foi excelente também, a sua hoje, muito boa. Espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha tirado muito proveito. E graças a Deus eu consegui gravar a aula de hoje. Então, hoje a gente consegue disponibilizar essa aula, tá bom, gente? Então, obrigada pela presença hoje. Temos 24 participantes hoje na aula, isso é muito importante. E a aula vai estar gravada, em breve eu disponibilizo lá no nosso grupo, tá certo? Gente, muito obrigada. Alguém tem mais uma dúvida? O Dr. Caio mandou aqui, né, perguntando se os casos de contaminação, os casos são mais comuns em área com relato de contaminação por mercúrio. Realmente, eles são, né, esses casos de a principal forma, na verdade, que a gente tem de intoxicação da população em geral, né, isso eu digo população em geral, porque a gente tem a questão da exposição ocupacional, né, que, como eu falei, se dá em fábricas, principalmente, ou também pode ser considerada dentro do local do garimpo, né? Por quê? Como é que é utilizado o mercúrio? Ele é utilizado para fazer uma amálgama de metais, ele se junta com outros metais, né, como o ouro, por exemplo, e depois você ferve aquela amálgama, o mercúrio, como ele é volátil, ele evapora e fica o ouro lá. É assim que eles usam. E com isso você pode se expor ali, né, de uma forma, se expor aos vapores, enfim. Isso é uma exposição ocupacional. Mas quando a gente fala de população em geral, a principal via é essa, é pela ingestão. E ela vai se dar, né, principalmente pela ingestão de peixes e moluscos, enfim, mariscos nessas regiões. Outra coisa que eu não mencionei aqui, mas que é importante falar, é a questão da bioacumulação, né? Eu acho que até a Anvisa declarou, quando a gente falou sobre essas populações tradicionais aqui, né, como foi o caso dos Mundurucus também, a questão é que elas têm práticas de consumo de determinadas espécies, como, por exemplo, a peixe-piranha. E essas espécies aí, elas são espécies que são piscívoras, ou seja, que devoram, que comem outros peixes. E é isso que gera essa bioacumulação. Então, existem espécies que são menos arriscadas ao consumo, que são espécies que, por exemplo, se alimentam somente de algas, né? Agora, essas espécies que comem outros peixes, elas estão, inclusive, contraindicadas para que grávidas, nesses locais, né, nesses locais que a gente já tem um histórico, que são próximos de garimpo, pessoas grávidas ou amamentando, elas têm contraindicação de consumir esses peixes, que têm maior risco, né? Crianças também, Arrasou. inclusive. Arrasou. O doutor Caio está parabenizando aqui. Eu te parabenizo. Acho que todo mundo adorou sua aula. Foi excelente, gente. Parabéns, viu? Todo mundo que está trabalhando nessa nossa aula aqui, a aula de ontem. Novamente, o Renildo acabou de dizer que foi show. Ele também ontem arrasou. E amanhã, lembrem-se que tem aula da Márcia. A Márcia vai falar um pouco diferente do que vocês falaram ontem e a Raíssa falou hoje. Tá? Então, amanhã nós vamos falar um pouco de Datatox, a importância do nosso sistema e do conhecimento lá, tá certo? Raíssa, muito obrigada, boa noite. Cumprimos a nossa meta de tempo, foi perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigado por todos aí estarem conosco até esse momento. Muito obrigada a todos. Raíssa, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Raíssa. Tchau, tchau.